Olá, estou torcendo para que todos estejam bem. O behaviorismo surgiu como uma contestação, um descontentamento com o cenário da psicologia no início do século XX. Essa psicologia era tida como mentalista. O termo psicologia vem do grego, significa estudo, literalmente, estudo da alma e, por extensão, estudo da mente. E tanto o funcionalismo quanto o estruturalismo, que eram correntes que estavam na época, voltavam-se para o estudo da mente. Descontentes com isso, Watson, o criador do behaviorismo, escreveu em 1913 um artigo intitulado A Psicologia como o Behaviorista AV. Esse artigo ficou conhecido como o Manifesto Behaviorista. O behaviorismo foi influenciado pela teoria de Darwin, que defende que há um contínuo entre os animais e o homem. Isso foi fundamento para experimentos realizados com animais, sobretudo por Skinner, que veremos brevemente. O positivismo de Augusto Comte, que defendeu aquela tese de que um campo do conhecimento, para ter o status de ciência, precisa utilizar a observação, a experimentação, enfim. E as contribuições de Ivan Pavlov, fisiologista russo, que fez aqueles experimentos do condicionamento do reflexo condicionado. A contribuição de Pavlov é tão significativa para a psicologia que nós vamos apresentar um vídeo sobre esses experimentos. O fundador do behaviorismo foi John Broad Watson, falecido em 1958. Ele foi um dos primeiros americanos a obter o título de doutor em psicologia. Interessante que ele dizia o seguinte, que a mente, aquilo que a psicologia procurava estudar na época, é como se fosse uma caixa preta, que a psicologia deveria se interessar por variáveis que fossem observáveis, né, e que pudesse ser passível de experimentação. Behaviorismo, esse termo vem do inglês behavior, que significa comportamento. Alguns traduzem também como conduta, mas a palavra conduta tem assim uma conotação mais ética, moral, então ficou o comportamento. Para Watson, o objeto de estudo da psicologia não deveria ser a mente, mas o comportamento. Comportamento observável e mensurável. Esse termo mensurável, bastante conhecido, significa que pode ser medido. Aí vem logo uma pergunta, como medir o comportamento? É no sentido quantitativo, por exemplo, a frequência com que um comportamento ocorre, a intensidade e assim vai. Então, o comportamento como um objeto observável e mensurável. E o objetivo da psicologia seria, então, como ciência do comportamento, o estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente. Ou seja, entre as estimulações ou os estímulos e as ações do indivíduo, as suas respostas a partir desses estímulos. Por isso que a psicologia behaviorista é chamada também de psicologia ER, estímulo-reação, ou SR. S da palavra stimuli, que vem do latim, e responde do R, resposta. Ou seja,
O que ocorre entre um e outro, o estímulo e a resposta, é algo que para o Watson era caixa preta. O behaviorismo também é chamado de comportamentalismo. Em publicações em Portugal, é chamado também de condutismo. Há uma vertente do behaviorismo que é chamado de behaviorismo radical. Foi criado por Bruce Frederick Skinner, mais conhecido como Skinner. Aliás, tudo indica que o professor Skinner, diretor da escola do Bart Simpson, tem esse nome exatamente como uma homenagem a Skinner. Aliás, Skinner literalmente significa escalpelador. Skinner faleceu em 1990. Ele foi um dos pioneiros da psicologia experimental. Então, o famoso trabalhou com pombos, trabalhou sobretudo com o ratinho de laboratório. O comportamento operante foi a base do trabalho de Skinner. Daqui a pouco vamos ver o que significa comportamento operante. Skinner fez uma classificação dos comportamentos e colocou numa categoria o comportamento respondente ou reflexo, dito comportamento não voluntário. O termo-chave para sintetizar essa ideia é a reação. Então, imaginemos o reflexo de sucção do recém-nascido, o reflexo de Moro, tem nada a ver com Moro, né? Enfim, se você pinga um pouquinho de limão na língua de alguém, a pessoa vai começar a salivar. Se o médico bate com aquele martelinho aqui, a perna vai para frente, reflexo patelar, ou seja, comportamento respondente ou reflexo. Reação ou resposta a um estímulo. Já o comportamento operante, dito voluntário, é quando você age sobre o ambiente e produz, com essa ação, uma mudança nesse ambiente. Então você vai lá, aperta o interruptor, liga a luz. Vai lá no ESC, aperta o ESC e a tela, alguma alteração na tela. Como já foi dito, a base do behaviorismo radical foi o comportamento operante. Brevemente teremos um vídeo sobre o condicionamento respondente e um outro sobre o condicionamento operante. E desde já é bom fixar essa ideia. Comportamento respondente é uma reação a um estímulo. Condicionamento respondente é a aprendizagem ou aquisição de uma nova conexão entre um estímulo e uma resposta. Do mesmo modo, comportamento operante, ação do organismo sobre o meio produzindo uma alteração nesse meio. Condicionamento operante, a aprendizagem de um novo comportamento operante. Em função do pragmatismo da cultura americana, o behaviorismo não ficou apenas como um conjunto de ideias e conceitos, mas também foi para o campo da psicologia aplicada, sobretudo na educação, inicialmente com os métodos de ensino programado. Houve um período que o ensino programado teve muito sucesso. Livros programados
de várias disciplinas foram publicados. Eu me lembro que havia um de matemática que você fazia o exercício e depois colocava sobre determinada área do livro uma películazinha vermelha, e aí a resposta aparecia e logo depois vinha um incentivo. Você acertou, parabéns. Outra área dentro da educação, o controle e a organização de situações de aprendizagem. Para a concepção behaviorista, ensinar é organizar, manipular variáveis, situações de aprendizagem, né? Também a aplicação voltada para a elaboração de novas tecnologias de ensino. E com a divulgação, o desenvolvimento da cibernética, através da construção, elaboração e desenvolvimento de software. Ou seja, a antiga máquina de ensinar da época do Skinner, hoje, de certo modo, o computador é uma máquina de ensinar. Aplicação na área do treinamento em geral, sobretudo nas empresas, enfim. Na psicologia clínica, principalmente na área da chamada terapia comportamental. E muito também na publicidade e na propaganda. Muitos princípios do behaviorismo são utilizados. Na primeira, todas as ilustrações desse slide foram obtidas pela internet, via internet, sobretudo Google Imagens. Lá um menino diante de uma máquina de ensinar, depois temos ali capa de um livro sobre tecnologia da escola. Sobre a terapia comportamental, vale a pena relembrar um experimento que foi realizado por Watson com um menino chamado Albert, nome naturalmente fictício. O menino tinha cerca de 2 anos e, para comprovar a sua tese de que o medo é aprendido, o Watson fez o seguinte: deu para o menino, levou numa caixinha de sapato e tal, um ratinho branco, muito bonitinho. O garotinho brincava, colocava a mão ali e tal. Aí um dia, o Watson foi chegando devagarinho por trás do menino assim e deu uma martelada numa chapa metálica que fez um ruído estridente, incômodo, que que o garoto se assustou, largou o ratinho e tal. Pois bem, repetiu mais algumas vezes essa situação, de tal maneira que o menino adquiriu uma verdadeira fobia pelo ratinho. Ou seja, comprovou que de fato um comportamento novo estabeleceu, o medo do ratinho. Pois bem, curioso também é o seguinte, que dali para frente o garoto passou a ter medo tudo que de alguma maneira tivesse, por exemplo, algodão. O garoto ficou com medo de algodão. Fenômeno chamado de generalização do estímulo. Mas o Watson também criou, de certo modo, um método uma estratégia de terapia comportamental. Na hora que o menino estava comendo uma geleiazinha que ele gostava demais, o Watson apareceu bem longe dele com o ratinho dentro de uma gaiola. No outro dia, se aproximou mais do garoto e assim foi, até que com o tempo o garoto tolerou a presença do ratinho e tal. É claro que se o Watson se afobasse e chegasse direto com
com o ratinho, o garoto podia aprender uma aversão à geleia. Ele usou um método de dessensibilização, né? De tal maneira que paulatinamente o garoto perdeu o medo. Há outras ilustrações ali relativas às aplicações do behaviorismo. Muito bem, e assim terminamos. De novo vem o famoso bordão. Muito obrigado por ter assistido até o final.